Saudação de paz para todos os inscritos, os amados, que Deus abençoe poderosamente. Amados, vamos falar de um tema muito falado que há décadas, estudiosos vêm discutindo acerca desse tema que nós estaremos colocando nessa manhã, trazendo alguns fundamentos, tá? Alguns relatos documentais históricos. Preste bem atenção. Eu quero fazer menção, antes da gente iniciar, fazer menção da palavra do Senhor no livro do apóstolo João, capítulo 8, versículo 32, que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá? Eu não quero aqui criticar pregadores, pastores, que estabelecem essa data e comemoram dentro das igrejas e nas suas casas. Apenas quero trazer um documento que relata acerca do Natal. Vamos lá. Por que 25 de dezembro? Uma pergunta. O mundo inteiro comemora o Natal no dia 25 de dezembro, menos a Igreja da Armênia, que o celebra no dia 6 de janeiro, por acreditar que Jesus foi batizado nesta data. Dezembro foi o mês escolhido para festejar o nascimento de Cristo por causa do aniversário do Sol Invicto, assim chamado por marcar o final das Saturnalias, festas em honra ao deus Saturno, e que marcavam o meio do inverno, quando o sol era frio e os dias curtos. Isso acontecia antes do século III depois de Cristo, quando esses festejos estavam ligados à religião pagã do mitraísmo, sobre a qual falaremos mais adiante, em meados dos séculos terceiros. A data não é exata. A Igreja Romana celebrava a Cristimas na noite de 25 de dezembro, o que é hoje a tradição Missa do Galo. Alguns historiadores dizem que a palavra Natal em inglês, Christmas, surgiu dessa cerimônia, transportada para a Inglaterra pelos soldados romanos, que invadiram o país em suas conquistas por quase toda a Europa. A celebração era permitida na data do solstício de inverno, que acontecia em que todo o hemisfério norte, aproveitando o rigor do frio, quando os povos passavam o tempo louvando o sol com grandes festas, muitas bebidas, comidas, ao redor de enormes fogueiras. As reuniões eram para pedir o breve retorno do sol e a fartura das colheitas que iam ser semeadas. Daí a honra a Saturno, o deus da agricultura. Esses povos temiam o inverno por acreditarem que suas longas noites encerravam espíritos de morte que espalhavam o terror entre os camponeses, obrigando-os às constantes vigílias ao redor de fogueiras para espantar as forças malignas da escuridão. Além desses fatos, as autoridades eclesiásticas naquela época escolheram 25 de dezembro em consequência do dia 25 de março, um espaço de 9 meses, tempo de gestação humana, e por acreditarem que, nessa data, o anjo da Anunciação teria comunicado à Virgem Maria que ela seria fecundada pelo Espírito Santo,
Outra coincidência também aproveitada pelo clero é que o equinócio da primavera naquele hemisfério começa justamente no dia 25 de março, quando o povo comemorava o aniversário da criação do mundo. Nesta época do ano, tudo se tornava alegria naquela região da velha Europa, com o retorno do verde aos campos, revigoramento da vida e as semeaduras que se faziam sobre o entoar de cânticos populares cujas letras falavam de maçãs e outras frutas, da fertilidade dos animais e da fartura que os camponeses esperavam ver em suas mesas. Era uma religião muito antiga e ninguém sabe exatamente quando e onde começou. Alguns historiadores arriscam uma origem obscura na antiga Pérsia, onde havia uma religião que prestava culto a um touro nos moldes das festividades a Mitra, representando pelo mesmo animal que era morto no final das festas. A enciclopédia diz que essas comemorações eram alusivas ao Sol Invicto, ou o nascimento do Sol, que em latim diz Natale, do Sol, de onde se originou a palavra Natal em português. O solstício de inverno começa no dia 22 de dezembro. Solstício é o tempo em que o Sol se acha num ponto mais afastado do Equador e parece durante alguns dias. Ali conserva-se estacionário quando o Sol parece renascer, dando início à época do ano em que os dias começavam a ficar mais longos. Por volta do quarto século depois de Cristo, o mitraísmo estava ao auge, como uma das maiores festas pagãs do Império Romano, e que nas festas em honra a Mitra havia uma variedade muito grande de atividades, abrangendo as artes, os esportes e religiosidade, os banquetes. O que atraía a atenção dos jovens era popularíssima entre os soldados, que participavam dos jogos e disputas em armas, namoravam, comiam e bebiam, comprometidos apenas com a diversão e a alegria contagiante das festas. As casas eram enfeitadas com coroas de louro, e sempre vivas, plantas símbolo do inverno. As pessoas visitavam-se umas às outras, trocavam-se presente, desapareciam as rivalidades entre as classes, confraternizando patrões e empregados, ricos e pobres, uma vez que a ordem era regozijo e tolerância e diversão. O paganismo nas festas cristãs. Essa religião competia com o cristianismo primitivo, porque, a exemplo deste, também era dita como religião dos pobres oprimidos. 3 dias depois do início do solstício de inverno, acontecia o aniversário do Sol Invicto, que é comemorado dia 25 de dezembro, que era o ponto culminante das festas. Os adeptos de Mitra acreditavam que esse deus teria nascido de uma rocha, e entre suas crenças consideravam a mulher como ser inferior, sem alma e sem desejos próprios. Apesar disso, acreditavam na existência do céu e do inferno, praticavam o batismo, tinham fé na Eucaristia e defendiam a tese de que o comportamento moral elevado afastava os espíritos malignos. Uma outra tradição diz que a Mitra nasceu de uma mãe virgem numa caverna da Pérsia, no século II, e que teria tido 12 companheiros como Jesus. Ele também teria morrido e ressuscitado, além de ser mostrado na arte antiga como um cordeiro exemplo de mansidão e ternura. No dia 25 de dezembro marcava também as Saturnalias, ou Saturnas, festas pagãs que se confundiam com as homenagens a Mitra. Embora fossem
dedicadas, como já dissemos, ao deus Saturno. Presta atenção, meus queridos. E vou trazer mais relatos sobre isso. Você que está comemorando essa data sem conhecimento, sem entender o fundamento histórico, procure estudar, porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Talvez você não sabia, mas hoje Deus tira as vendas dos seus olhos para você não estar adorando imagens nem deuses pagãos do Império Romano. Que Deus abençoe a todos.